E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caderno de Matemática. E o assunto de hoje é equações do primeiro grau com uma incógnita e propriedades da igualdade. Primeiro vamos entender algumas noções iniciais. O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é aquela expressão que apresenta números, incógnitas ou variáveis e operações matemáticas. Como exemplo, temos as seguintes expressões: 2x menos 5 e 4 vezes x ao quadrado vezes y mais 3 vezes z. Reparem que as incógnitas são representadas por letras do nosso alfabeto, o alfabeto latino. Elas recebem o nome de incógnitas por representarem números que não conhecemos. Também são chamadas de variáveis, porque essas letras podem assumir infinitos valores numéricos. Agora que já sabemos o que é uma expressão algébrica, precisamos entender o que é uma equação. Equação é uma igualdade entre expressões algébricas. Por exemplo, essa equação. Eu peguei as expressões algébricas representadas anteriormente e fiz uma igualdade entre elas, tendo agora uma equação. Ou seja, para que uma igualdade seja uma equação, é necessário que haja incógnitas, números e um símbolo de igualdade. A igualdade tem propriedades. Vamos analisá-las. A primeira delas é a propriedade reflexiva. Todo número é igual a si mesmo. Ou seja, x é igual a x, 2 é igual a 2, menos 5 é igual a menos 5 e vai por aí. Para o nosso estudo atual, ela não será muito útil, porque para nós, nesse momento, ela representa uma obviedade. Propriedade simétrica. Se A é igual a B, então B é igual a A. Fiquem atentos, é uma propriedade importante. Muitas vezes, ao resolver uma equação, chegamos na seguinte relação: 4 igual a x. É a mesma coisa de escrevermos x igual a 4, sendo essa última notação a mais usual. Não é errado resolvermos a equação e chegarmos em 4 igual a x. Mas o mais usual, o mais comum, é x igual a 4, ou seja, incógnita igual a valor numérico. Propriedade transitiva. Se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. Tomemos o seguinte exemplo. Se 4 mais 6 é igual a 10 e 10 é igual a 5 mais 5, então 4 mais 6 é igual a 5 mais 5. Propriedade uniforme. Se os dois lados de uma igualdade forem adicionados ou multiplicados pelo mesmo valor, a igualdade será preservada. Essa é a famosa regra da balança que muitos professores citam em sua explicação em sala de aula. O que acontecer de um lado da igualdade deve acontecer do outro lado também. Por exemplo, sabemos, claro, que 3 é igual a 3. Veja bem, multipliquei os dois lados pelo mesmo número, por 2. Consequentemente, 6 igual a 6. Ou seja, a igualdade foi mantida. Propriedade do cancelamento. É um caso particular da propriedade uniforme porque envolve subtração e divisão. Ou seja, ao invés de adicionar ou multiplicar os dois lados por algum valor, o que farei será subtrair ou dividir esses dois lados por algum número. Por exemplo, A mais B é igual a C. Sei que A mais B menos B é igual a C menos B. O que fiz? Dos dois lados da igualdade, subtrair o valor B. Sabemos que B menos B é igual a zero. Logo, no primeiro membro, sobrou apenas o valor A. Chegamos então à conclusão de que A é igual a C menos B. Propriedade da substituição. Se nós já sabemos o valor de algum objeto matemático, esse valor pode ser substituído em qualquer equação. Temos, por exemplo, a equação A vezes x igual a 25. Sabemos que A é igual a 5. Logo, o que podemos fazer? No lugar do A, colocamos o valor numérico dele, 5. Temos então que 5x é igual a 25. E a partir daí, resolvemos a equação.
Propriedade do poder. Se os dois membros da igualdade forem elevados ao mesmo expoente, o resultado da equação não será modificado. Por exemplo, x igual a 5. Se elevarmos os dois lados ao quadrado, chegaremos à conclusão de que x elevado ao quadrado é igual a 25. Propriedade da raiz. É a propriedade inversa à propriedade do poder. Se a mesma raiz for aplicada nos dois lados de uma igualdade, isso, claro, sempre que possível, né? A igualdade será preservada. Peguei o exemplo anterior como referência. Temos então que x elevado ao quadrado é igual a 25. Se tirarmos a raiz quadrada dos dois lados, teremos que x é igual a 5. Agora, algo importante que é o grau das equações com uma incógnita. O grau será determinado pelo maior expoente da incógnita apresentada na equação. Por exemplo, 2x menos 3 igual a 7 é uma equação de primeiro grau. O expoente do x é igual a 1. Já essa segunda equação é uma equação de terceiro grau. Percebam, o expoente do x aqui é 3 e o expoente aqui é 1. Como 3, obviamente, é maior que 1, será uma equação de terceiro grau. Nesse terceiro exemplo, temos uma equação de oitavo grau, porque 8 é o maior expoente da incógnita x. É possível determinar o grau de equações com mais de uma incógnita, mas como estamos estudando equações com uma incógnita, vou, nesse momento, desprezar essa situação. Para que nós possamos resolver as equações, é necessário respeitar a ordem das operações. Primeiro, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão, na ordem que aparecerem. E por último, a adição e a subtração, também na ordem em que aparecerem. Temos também que respeitar a ordem dos sinais de associação. Primeiro, tudo que estiver entre parênteses. Depois, tudo que estiver entre colchetes. E por último, tudo que estiver entre chaves. Como exemplo, vamos resolver a seguinte equação. 4 que multiplica x menos 2 menos 1 é igual a 7 que multiplica x mais 3 menos 7. Primeiro, uma forma, digamos, mais correta, aplicando as propriedades da igualdade. O primeiro passo é a aplicação da propriedade distributiva. Percebam que o 4 está multiplicando tudo que está entre parênteses, bem como o 7. Sendo assim, temos 4x menos 8 menos 1 igual a 7x mais 21 menos 7. Agora vamos reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros da igualdade. Menos 8 menos 1 é igual a menos 9. 21 menos 7 é igual a 14. No próximo passo, vamos aplicar a propriedade do cancelamento. Por hábito, tenho a preferência de colocar os termos que possuem as incógnitas no primeiro membro da igualdade e os que não tiverem incógnita no segundo membro. Sendo assim, o que eu faço? Devo fazer com que esse termo, que possui incógnita, não esteja no segundo membro. O que faço então? Aplico a propriedade do cancelamento. Sei que aqui é 7x, portanto, eu subtraio 7x dos dois lados da igualdade. Faço novamente a redução dos termos semelhantes, chegando à equação menos 3x menos 9 igual a 14. Percebam que no primeiro membro temos um valor que não possui incógnita. Quero deixar no primeiro membro apenas aqueles valores que possuem incógnita. Para isso, aplico a propriedade uniforme, adicionando 9 dos dois lados. Sei que menos 9 mais 9 é igual a 0. E como 14 mais 9 é igual a 23, fazendo a redução dos termos semelhantes, chego na seguinte equação, menos 3x igual a 23. Quero encontrar o valor positivo para a incógnita e não negativo. E nesse momento, o valor que possui a incógnita está negativo. O que eu faço então? Multiplico os dois lados por menos 1, aplicando mais uma vez a propriedade uniforme. Com isso, temos que 3x é igual a menos 23. Agora eu vou aplicar a propriedade do cancelamento, dividindo os dois lados por 3. Com isso, chegando na raiz da equação, x igual a menos 23 terços. Agora eu vou resolver a mesma equação utilizando um método mais prático.
Inicialmente, como na resolução anterior, aplico a propriedade distributiva, fazendo também a redução dos termos semelhantes. Percebam que o menos 9 está no primeiro membro e o 7x está no segundo membro. Devo então trocá-los de lugar. Muito comumente, vamos utilizar a expressão passar para o outro lado. Na prática, o que significa? O 9, que está negativo, vai para o outro lado da igualdade, positivo. E o 7x, que está positivo, vai para o outro lado, negativo. Ou seja, sempre com a operação contrária. Reduzindo os termos semelhantes, chegamos à situação de que menos 3x é igual a 23. Como não queremos que a incógnita tenha valor negativo, nós vamos trocar os sinais da igualdade. Outra expressão muito comum que utilizaremos. Temos então que 3x é igual a menos 23. Mais uma vez, vamos utilizar a expressão passar para o outro lado. Vamos passar o 3 para o segundo membro. Já que ele está multiplicando o valor de x, ele vai com a operação contrária. Ele vai dividir o menos 23. Com isso, chegamos à resposta da equação. Deixe aqui os sites que usei como referência para a confecção desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para vocês. Caso ainda tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. No mais, quem gostou, dá uma curtida e aproveite para se inscrever aqui no canal, aqui no Caderno de Matemática. Muito obrigado a todos!